Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria poder estar aqui com você novamente para nós meditarmos a palavra de Deus. Continuamos a meditação do Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 seguintes. Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele pedindo: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: Tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, que maravilha de evangelho, de palavra de Deus. O Senhor, Ele nos dá um ensinamento belíssimo aqui. É necessário nós termos o nosso coração atentos àqueles que nós devemos perdoar. E é necessário nós darmos o perdão verdadeiramente, de coração, para que também o Senhor nos perdoe. Aqui o Senhor, Ele vai nos dizer que nós devemos perdoar até 70 vezes 7 vezes. O que Ele quer dizer com isso é que nós devemos perdoar sempre. Não importa o erro que o nosso irmão cometeu conosco, nós devemos dar o perdão a ele. Se Jesus é capaz de nos perdoar todas as vezes que nós erramos, e nós erramos sempre, praticamente, durante o nosso dia nós temos aí muitos erros, contra Deus. Se o Senhor é capaz de nos perdoar e capaz de nos amar verdadeiramente, mutuamente, incondicionalmente, Ele também deseja que nós também perdoemos o nosso irmão, seja por qualquer falha que ele cometeu conosco. Aqui o Senhor nos dá o exemplo desse servo que, pedindo mesmo ao seu patrão que esperasse o tempo dele, mas que pagaria a dívida, é então perdoado porque o seu patrão teve compaixão dele. Uma atitude belíssima. Hoje, nos dias que nós vivemos, nós cristãos devemos ter compaixão do nosso irmão, porque o Senhor também tem compaixão de nós. E nós devemos ter o nosso olhar de compaixão, não é um olhar de dó, não, mas é um olhar de compaixão para com o nosso irmão. É diferente, é se colocar no lugar dele. Isso é importantíssimo para nós nos dias de hoje. Para nós entendermos o que o outro passa, é nos colocarmos no lugar dele. E ali o patrão teve compaixão desse servo, perdoando-lhe a dívida. Liberou então o servo, a sua mulher, os filhos. E quando esse servo ia caminhando, encontrou com um que também o devia e não teve compaixão dele. Pelo contrário, quis forçá-lo a pagar.
Naquele momento pede então que ele seja jogado ali, né, aos carrascos, até que ele pague a dívida. E não adiantou que o outro implorasse para que ele não fizesse isso, não. Ele não se moveu de compaixão. Mas o patrão, sabendo de tudo isso, resolveu então fazer a pergunta para ele: se eu tive compaixão de vós, né? Se eu tive compaixão de ti e perdoei-lhe a dívida, tu não deverias também perdoar a dívida dele e ter compaixão dele? E naquele momento então pede que ele seja jogado aos carrascos. É assim que nós devemos viver. É assim que o Senhor fará conosco. Se o Senhor ele nos perdoa, ele também pede que nós perdoemos o nosso irmão, que nós nos perdoemos. O perdão ele é libertador. Muitas das vezes, quando nós carregamos uma falta de perdão dentro de nós, ela consegue gerar em nós muitas doenças, doenças físicas, psíquicas, emocionais, doenças comprovadas mesmo pela ciência, que a falta de perdão gera em nós vários tipos de câncer. É necessário, então, nós darmos o perdão verdadeiramente, para que nós possamos ser livres e para que nós possamos libertar o nosso irmão. Dentro de nós não tem como viver uma pessoa presa, uma pessoa morta dentro de nós. E o perdão, ele liberta, o perdão salva. O perdão é o amor que nós temos com o outro. Quando nós damos o perdão ao outro, é um sinal de um amor extremo. Muitas das vezes nós pensamos que perdoando o nosso irmão, nós temos que ter uma convivência com o nosso irmão como nós tínhamos antes. Não é isso. A ferida pode ter ficado ali dentro, pode ocasionar em nós lembranças, porque nós não podemos apagar aquilo que aconteceu. Mas nós temos o poder, então, de revigorar, de ressignificar tudo isso que nos aconteceu. E dando o perdão, nos fazemos livres e libertamos os nossos irmãos. Trazemos ele de novo para a vida. E principalmente, trazemos nós mesmos para a vida. Porque muitas vezes a falta de perdão nos faz caminhar arrastando, de cabeça baixa, com um peso sobre as costas. Mas quando nós liberamos o perdão que vem de Deus sobre nós então podemos ser livres. O perdão é o ato de amor mais profundo e é libertador para nós. Que Deus te abençoe.